Durante 9 anos trabalhando igual escravo na frente da tela do computador, a mente do nosso protagonista chamado Yuji começou a quebrar, e ele ficou muito louco da cabeça, que até pulou para abraçar um caminhão para acabar com sua vida. E naquele instante sua alma foi levada para um mundo diferente, e quando um slime apareceu do lado dele, ele começou a levá-lo para o fundo da floresta, e então ele o seguiu por horas, até que eles chegaram em uma cabana misteriosa, cheia de centenas de livros de magia dentro, e entre um deles estava o Grimório da Destruição Divina, mas quando ele percebeu centenas de slimes reunidos a seus pés, o sistema ativou, domando todos eles para se tornarem seus escravos, e imediatamente eles começaram a pular pela sala para encontrar todos os grimórios sagrados, e em questão de segundos, ele adquiriu milhares de habilidades através de seus olhos e ganhou o título de sábio, e os slimes começaram a chamá-lo de Mestre Yuji, fazendo ele perceber que pela primeira vez em sua vida, ele finalmente foi reconhecido, e uma semana se passou desde então, e ele entrou na academia de magia para aprender sobre esse mundo, e ele acidentalmente acabou quebrando a esfera divina, que calcula o nível de energia do usuário. E enquanto ele estava testando sua magia de fogo, o instrutor perguntou como ele conseguia lançar o feitiço sem encantamento. Então Yuji se desculpou por ter esquecido de usá-lo, e continuou dizendo a palavra bola de fogo antes de incinerar a rocha. E depois, em seu caminho para a guilda de aventureiros, uma garota dríade começou a implorar por sua ajuda, dizendo que ela precisava coletar todos os cogumelos de dragão da floresta. Entretanto, embora ele soubesse que havia apenas uma razão para alguém querer tantos cogumelos, mesmo assim, suas criaturas slimes começaram a reunir todos os cogumelos na floresta. Então, quando ela finalmente tinha todos os ingredientes para criar poções, ela invocou um monte de flores brancas, dizendo que duraria pelo resto de sua vida. E em seu caminho de volta para casa, ele havia usado um de seus slimes para explorar a floresta. Uma grande explosão aconteceu, e quando Yuji se esquivou de um goblin que tentava matá-lo, ele convocou seus slimes para explodir o goblin, e deixou a floresta sem perceber que uma pedra demoníaca havia gerado eles. E após retornar para a guilda de aventureiros, a recepcionista se perguntou se ele estava desistindo de sua busca, e todos os caçadores ficaram enojados que um fracote domador de slimes estava entre eles. No entanto, Yuji comandou seu slime para liberar um monte de flores, e o mestre da guilda perguntou como ele conseguiu flores suficientes para 2 anos. Do nada, um homem chega, dizendo que um grupo de monstros estava se aproximando da floresta, e o slime que ele lançou na noite anterior revelou que milhares de goblins estavam indo em direção à guilda, e eles estão repetindo o nome de Yuji. Então o mestre ordenou que todos eles evacuassem a cidade, mas como os soldados juraram sacrificar suas vidas para proteger suas famílias, eles estão querendo lutar, e Yuji revelou que tem uma maneira de salvar a todos, e tira seu enorme osso de dragão de dentro da garganta de seu slime. Ele revelou que poderia usar este item para recriar as chamas de um dragão e exterminar todo o exército goblin. No entanto, todos os soldados pensaram que um inútil domador de slimes poderia levar eles à morte, mas um deles viu que tinha algo diferente nos slimes e decidiu dar uma chance para ele, dizendo que eles estariam sob seu comando. Então, quando eles começaram a proteger as fronteiras da guilda, e depois Yuji foi até o topo do prédio, e então os caçadores juntos com os arqueiros derrubaram uma rajada de lâminas e caíram no meio do campo. Porém, os goblins continuavam aparecendo, então Yuji enfiou aquele osso enorme na garganta de seu slime, e naquele momento ele ativou o sistema sábio, analisando suas habilidades para salvar a cidade, e enquanto aniquilava todos os goblins, a garota dríade viu um homem misterioso segurando uma pedra mágica na floresta. Então Yuji disse aos seus escravos que seria uma boa ideia seguir ele, e seus slimes estão pensando que Yuji quer sacrificá-los para salvar a cidade, pois a pedra mágica pode matar com apenas um único toque. E eles pularam por um portal criado pela garota dríade, e a moça da guilda percebeu que algo estava muito errado com Yuji. E em seguida, os slimes apareceram em cima do homem, e então Yuji transferiu sua magia para conter o mago, enquanto ativava uma barreira para desativar a magia da pedra. E o homem misterioso decidiu se matar após ser capturado, e ao mesmo tempo a resistência estava lutando. E então Yuji comandou seus slimes para ajudá-lo, enquanto ele transferia sua magia para lançar bolas de fogo, que incineravam os goblins. Mas a cidade já estava sendo invadida pelo exército inimigo, e a única maneira de salvá-los era ativando seu feitiço de fogo do inferno. Yuji percebeu, mas depois de ver que isso também destruiria a cidade, ele decidiu liberar uma barreira mágica para proteger os soldados de sua explosão. E a moça da guilda que estava espiando, chamada Lily, pensou que ele era incrível, e ele mandou ela parar de se esconder e ajudar a evacuar os caçadores que estão na linha de frente. E assim que ele comandou os slimes para criar um perímetro ao redor da cidade, a garota dríade entrou em seu portal dimensional, e os slimes começaram a cercar a vila. No entanto, um dos goblins havia invadido, mas enquanto os soldados tentavam derrubar a besta, ela estava ilesa de todos os seus ataques, e agora eles estão prestes a morrer. Mas de repente um lobo mordeu o rei goblin e arrastou os caçadores de volta para a vila. E naquele momento Yuji ativou sua barreira ao redor de toda a cidade, e todos os soldados se perguntaram como alguém conseguia lançar um feitiço de nível divino, e logo os aventureiros se perguntaram como ele conjurou um feitiço dessa magnitude, pois isso destruiria o corpo de qualquer outra pessoa que usasse. No entanto,
enquanto alguns goblins sobreviveram à explosão, e Yuji caiu de joelhos, pois a sua saúde foi esgotada devido ao alto custo de energia para o feitiço. Mas ele ordenou que os slimes se preparassem para outra rodada, enquanto ele conjurava a barreira, e ele ativou seu fogo do inferno mais uma vez, queimando todo o campo para erradicar os goblins restantes. Mas depois de lançar o feitiço, seu corpo caiu no chão, e quando ele acordou, ele viu os slimes esperando por ele, junto com a garota Lily, enquanto ao mesmo tempo os aventureiros localizavam a lanterna que segurava a pedra mágica. Percebendo que a profecia estava começando, e enquanto Yuji estava se alimentando, a garota Lily revelou que havia guardado o segredo dele de todos os aventureiros, mas se perguntou por que ele estava escondendo seus poderes. No entanto, ele não decidiu dizer uma palavra, então ela decidiu sair, desejando a ele uma boa noite. Ele lembra que sua vida antiga não era nada além de miséria e exploração de trabalho, então ele estava feliz que pela primeira vez ele foi capaz de usar sua vida para salvar os outros, em vez de desperdiçá-la, ficando somente atrás da tela do computador. E depois ele começou a andar pela floresta à noite, mas manteve um slime para investigar a lanterna, porque o mestre da guilda revelou que o fim da cidade central viria em breve. Yuji percebeu que esse era seu próximo destino, e eles chegaram à capital do mundo uma semana depois. Mas um dragão notou sua presença, e 3 homens se reuniram para eliminar Yuji durante a lua azul. E dentro da cidade, os slimes estavam querendo comer alguma coisa, fazendo ele perceber que eles não comiam nada uma semana inteira. E depois eles perceberam que todo mundo estava olhando para eles. No entanto, um dos slimes viu um vendedor de carne. Então Yuji decidiu comprar em sua loja para alimentar seus bichinhos. E algumas horas depois, eles entraram em uma guilda, e a moça disse que um treinador de slimes era muito fraco para se juntar a eles. Mas quando ela descobriu que ele tinha a habilidade de rastreamento, ela aceitou ele imediatamente, pois era uma habilidade muito rara. E naquele momento, um cara perguntou se ele gostaria de se juntar ao grupo deles, e eles se apresentaram, e uma garota do grupo do homem parecia ter gostado do nosso protagonista. Entretanto, Yuji revelou que esta seria sua primeira vez em um grupo, mas a garota chamada Lisa não se importou, e ela imagina que sua habilidade de rastreamento pode ser muito útil, e ela também pensou que ele era muito melhor que seu líder, chamado Vladimir. E nesse momento o grupo começou a discutir, dizendo que seu líder não tinha um bom histórico, pois os antigos grupos que ele comandava acabaram desaparecendo. E nesse momento Yuji se lembra que seus colegas de trabalho também costumavam discutir bastante, e eles se odiavam. E enquanto caminhavam juntos pela floresta, ele se lembrou do plano deles de enfrentar o esconderijo do dragão da terra. Mas ele percebeu que alguma coisa estava errada, e do nada, Vladimir começou a correr, até que eles foram cercados por 4 lobos, e as meninas se perguntaram por que ele foi em direção a eles, em vez de evitá-los. E o garoto Yuji percebeu que havia mais um acima delas, mas quando ele tentou usar sua magia, o líder Vladimir cortou a besta, dizendo a elas que ele cuidaria disso. E enquanto ele cortava os lobos enquanto desviava de seus ataques, ele destruiu todos os lobos sozinho para mostrar confiança para o resto do grupo. E quando a noite chega, Yuji percebeu que o líder deles levou eles até um caminho diferente, mas Vladimir afirmou que sair da trilha era a melhor maneira de evitar os bandidos. E então ele manda eles dormirem primeiro, pois ele vai ficar de guarda durante a noite. Os slimes estão desconfiando desse cara, e eles avisaram Yuji que o cara fugiu durante seu turno, e revelando que as 2 garotas, Tina e Lisa, também haviam desaparecido. E enquanto Vladimir continuava correndo, ele percebeu que alguma coisa estava observando ele, e o lobo de Yuji se perguntou se ele foi pego. E então ele percebeu que Tina e Lisa estavam do outro lado das árvores, e Tina revelou que ela ficou desconfiada quando ele se ofereceu para ser o único a ficar de guarda durante a noite. E a garota Lisa até pensou que elas deveriam ter pedido ajuda de Yuji, mas Tina disse que ele era muito fraco por ser um treinador de slimes. E então Vladimir começou a caminhar em direção a elas com sua lâmina, e assim que os arbustos se moveram, ele então jogou sua lâmina em direção a um dos slimes de Yuji, mas embora ele pensasse que os matou, ele viu que sua lâmina não atingiu. O slime conseguiu esconder sua presença e estava com medo de que fosse morrer hoje, mas Yuji revelou que havia concedido a ele invencibilidade para salvar sua vida. E quando Vladimir começou a correr, as garotas começaram a segui-lo, e então ele desviou de todas as armadilhas que ele colocou, até chegar em uma cabana onde 3 homens se juntaram, e o ancião perguntou o que ele havia reunido. Ele conta que reuniu 2 garotas valiosas e que estava planejando dizer que elas morreram por ataques de goblins, assim como ele fez com todos os outros grupos que ele comandava. E ele já sabia que as garotas estavam seguindo ele, e o ancião disse que esse era o momento perfeito, e começou a sufocar um de seus homens, dizendo que a noite do sacrifício estava sob eles, e as 2 garotas perceberam que precisavam fugir, mas quando tropeçaram em uma de suas armadilhas, Vladimir notou, e elas perceberam que suas vidas estavam prestes a acabar naquele momento. Mas uma das outras armadilhas disparou, e o ancião percebeu que um monstro enorme havia disparado seus alarmes, e então eles decidiram apenas ignorar, e a besta não era nada menos do que o grupo de slimes junto com o lobo de Yuji. O garoto encontrou um feitiço médio para esconder seus poderes, comandando seus slimes para se posicionarem, e quando as garotas viram os slimes de Yuji,
ele transferiu sua explosão de gelo à distância para elas. Enquanto um bloco de gelo cercava todo o esconderijo, ele percebeu que era muito mais forte do que esperava. E depois de tirar os corpos, Lisa se perguntou se foi ele que lançou o feitiço, mas Yuji apenas falou que foi um dragão de gelo que tinha salvado a vida delas. Até porque ele é apenas um fraco, inútil e idiota domador de slimes. E naquele momento, uma névoa roxa começou a se formar no céu. E quando eles estavam prestes a voltar, Yuji revelou que iria explorar a área. E então lançou seu slime em direção ao céu para investigar toda a floresta. E naquele momento, eles encontraram um bom lugar. E Tina e Lisa não conseguem acreditar no que estão vendo, já que os slimes criaram uma lareira e construíram tendas em pouquíssimo tempo. E enquanto as garotas estavam dormindo, Yuji se lembrou da profecia dos anciões sobre a calamidade e sacrifício da lua azul surgindo. E no dia seguinte, eles decidiram continuar procurando pelo dragão da terra. Então Yuji decidiu esconder seus poderes reais para parecer um cara comum e ativou seu limitador de magia. E também decidiu lançar pedras em um lobo para testar sua magia. E seus slimes começaram a destruir todos os monstros à frente dele. E o céu ficou roxo e uma luz desceu em direção ao chão, destruindo a floresta com uma grande explosão. E quando um dragão azul apareceu no céu, Yuji notou a besta. E ele avisou as meninas que estava bem atrás delas. E então elas começaram a correr em direção às montanhas. No entanto, o lobo junto com os slimes já estavam à frente delas, aniquilando todos os monstros ao redor da área. E então, quando chegaram, eles apenas encontraram cadáveres de criaturas mortas. E as meninas perguntaram como ele foi capaz de controlar tantos slimes poderosos. Então o chão de repente começou a se abrir e o dragão da terra apareceu diante de seus olhos. E naquele momento, Yuji percebeu que ele estava escondido no subsolo o tempo todo. E com as meninas com medo, elas decidiram se esconder atrás de uma pedra, mas Yuji disse a elas que ele mataria o monstro. E assim que ele começou a atacá-lo, ele lançou um feitiço, e seu slime lançou pedras no dragão. No entanto, ele saiu ileso, e então 2 outros slimes cuspiram chamas nele. Mas as garotas perceberam que as escamas não estavam sofrendo nenhum dano, então Yuji decidiu aumentar sua magia. Mas quando o dragão lançou pedras nas meninas, seus slimes lançaram pedras menores para interceptá-las. E o dragão ficou furioso, e começou a rolar em sua direção, mas Yuji evitou ser esmagado, e usou seus slimes para lançar pedras, e ao mesmo tempo, o dragão ainda estava ileso, e começou a correr em sua direção, até que um enorme redemoinho apareceu das rochas. E quando Yuji ativou um feitiço de iluminação, ele avistou o dragão diante dele, e invocou seu fogo do inferno queimando o dragão, e causando um enorme clarão, até que apenas seu crânio restasse. E naquela tarde, quando eles chegaram à guilda, a recepcionista ficou chocada ao descobrir que eles mataram o dragão da terra, então Slime vomitou o crânio, e como recompensa, ela pagou a eles 10.000 moedas de ouro. Mas o chefe dos cavaleiros disse a Yuji que eles precisavam conversar, e durante uma reunião, este homem com um tapa-olho começou a dizer que o dragão azul apareceu exatamente como profetizado. E o nosso protagonista estava pensando consigo mesmo que ele odiava reuniões, porque em sua vida passada isso era chato pra caramba. E o homem pediu que ele descrevesse o dragão da terra com quem ele lutou. E então, quando Yuji usou a habilidade de retrato, ele ilustrou perfeitamente a imagem do dragão em um papel. E ao longo da história da humanidade, apenas uma pessoa possuía essa habilidade. E então o sacerdote revelou o livro das lendas, e de acordo com ele, o dragão só apareceu uma vez antes, e cresceu sob céus escuros em 3 dias antes de destruir todo o continente. E quando o homem perguntou como ele foi derrotado, o padre revelou que ele foi morto por um emissário divino, que tinha o poder dos deuses. E 30 anos atrás, durante um eclipse do sol, um ritual de invocação de espíritos foi realizado na catedral da capital, para invocar um herói, 30 anos no futuro, para resgatar seu mundo da calamidade. No entanto, o padre pensou que o ritual falhou, e o dragão apareceu exatamente 30 anos desde que o ritual aconteceu. Naquele momento, o céu ficou roxo, e um slime disse a Yuji que o dragão estava aumentando de tamanho. E quando Yuji revelou isso aos homens, eles perceberam que seu mundo poderia ser destruído em 3 dias. Então o cavaleiro pensou que a única opção era atacar o dragão. E no dia seguinte, no refeitório, Yuji notou o padre encarando ele, e se perguntou por que ele estava olhando para ele. Então mais tarde, naquela noite, o padre se apresentou como Padre Steel, e mostrou uma adaga antiga que ele trouxe da capital. E quando ele entregou a Yuji, o sistema revelou que era uma adaga inquebrável, e se baseava em efeitos mágicos. O padre disse que estava dando a ele como um presente, e o chamou de emissário divino. E naquela noite, enquanto Yuji se perguntava como é que eles lutariam contra o dragão, seu slime informou que algo muito estranho estava acontecendo. E do nada ele se lembrou do seu instrutor, dizendo que sua magia era muito incomum. E quando Yuji perguntou a ele se isso significava que sua magia era fraca, o instrutor disse a ele que na verdade era muito forte. Então foi ali que ele percebeu que nasceu para salvar este mundo. Então naquela noite, ele foi para a floresta com seus monstrinhos, e eles logo encontraram o dragão. E quando ele estava pronto para destruí-lo, ele ativou o fogo do inferno, e um slime lançou uma chama que explodiu. No entanto, a criatura permaneceu inteira, e conforme ela ficava furiosa, ela disparou uma rajada por toda a floresta, e até destruiu o penhasco. E quando acabou, Yuji ainda estava inteiro, pois ele estava protegido por seu escudo. No entanto, ele logo percebeu que o dragão estava absorvendo a energia da floresta, e o seu tamanho começou a aumentar.
Então Yuji revelou sua adaga, percebendo que seria a sua única chance de matá-lo, e pensou que também poderia concentrar seu fogo do inferno na lâmina. Então ele começou a atacar com seus servos, e quando o dragão desencadeou uma explosão, ele ativou um escudo e pousou sem se queimar, e quando começou a atacar novamente, a criatura preparou outra explosão, mas ele jogou um slime em sua direção e ativou uma barreira para desviar do ataque. E percebendo sua chance, ele sacou sua lâmina, e quando ele ativou um feitiço de impulso de salto, ele começou a pular cada vez mais alto, em direção ao dragão. No entanto, quando a besta tentou destruí-lo, Yuji lançou uma bola de fogo e o apunhalou no olho, e ele liberou o fogo do inferno em seu corpo, fazendo ele atingir o chão. E assim que ele pensou que estava morto, ele o atingiu com sua cauda, fazendo ele cair através das rochas. Felizmente, ele conseguiu ativar seu escudo, mas percebeu que estava ficando sem energia suficiente. Então o dragão se levantou e preparou uma explosão poderosa, mas Yuji lançou uma série de escudos para se proteger, enquanto o dragão vomitava uma explosão azul, e Yuji se perguntou como ele poderia atraí-lo para o chão, e logo percebeu que seus escudos estavam ficando mais fracos. Naquele momento ele notou a habilidade de ataque divino, e levantou sua mão, liberando uma explosão imensa no dragão, que o fez cair no chão, e na esperança de aproveitar a vantagem, ele montou no lobo. Eles começaram a atacar a besta, enquanto Yuji esfaqueava seu pescoço, cortando ele também com fogo do inferno, e com sucesso ele dividiu sua cabeça, fazendo ele explodir em partículas vermelhas e azuis, antes de desaparecer. Então com isso o dragão foi derrotado. Yuji decidiu ir para a cidade, e no dia seguinte, quando o chefe apareceu, ele disse a ele que o céu roxo havia se dissipado, e se perguntou quem conseguiu derrotar o dragão. No entanto, ele pensou que Yuji provavelmente o derrotou, e agradeceu por sua ajuda. E no refeitório, Lisa perguntou o que ele pretendia fazer agora, e ele revelou que está abandonando este lugar, e não faz ideia de qual será seu próximo destino. Então a garota sugeriu que ele fosse para Rica Ardo, uma cidade no lado oeste da floresta, dizendo que eles servem a comida mais deliciosa do mundo, bem ao contrário dessa cidade atual, que a comida é nojenta. E então, ao entardecer, nosso protagonista começou a sair, e elas assinaram para ele, esperando que ele sobrevivesse sozinho. Mas ele deixou alguns de seus slimes para cuidar delas, e enquanto eles começaram a viajar pela floresta, a garota Dryad apareceu no sistema, e o chamou imediatamente. E quando ele chegou, ela mostra para ele que cogumelos especiais começaram a crescer no local onde o dragão foi morto, e disse que precisava da ajuda dele para criar uma poção especial. E enquanto ele tentava perguntar por que ela apareceu de uma árvore, ela revelou que pode fazer poções com cogumelos vermelhos, e produzir restauradores com os cogumelos azuis. E quando Yuji se perguntou o que exatamente o cogumelo azul faz, a garota Dryad disse a ele que ele recupera poderes mágicos. No entanto, tem um problema. A poção estava ficando com uma cor estranha, e revelou que algo estava muito errado com os cogumelos. Ela disse que provavelmente eles continham muito poderes mágicos, mas esperava consertar os cogumelos restantes com um pouquinho de água limpa. E querendo ajudá-la, Yuji criou um destilador com sua magia de barreira, e disse a ela para ferver um pouco de água, até que ficasse limpa. E naquele momento, a Dryad lembrou ele da primeira vez que eles se conheceram, depois que ele reencarnou pela primeira vez. Ele a encontrou inconsciente em uma árvore, e a reanimou com magia, enquanto falava que transferiu um pouco de sua magia para ela. E ele exigiu saber o que aconteceu, então ela revelou que seu poder foi drenado por uma pedra mágica, e disse que ela nunca poderia deixar a floresta. E então imediatamente Yuji ativou uma maldição dissipadora, e transformou a pedra em uma rocha, e naquele momento os monstros tentaram sair dela, mas ele ativou uma barreira anti-magia, e liberou o fogo do inferno queimando eles instantaneamente, até que eles desaparecessem. E para mostrar sua gratidão pela ajuda, ela invocou diversas flores especiais das raízes das árvores, dizendo que ela deve sua vida a ele. E quando Yuji perguntou por que a poção parecia estranha, a Dryad revelou que elas foram fundidas com a graça do dragão, um poder mágico mais do que especial, que só pode ser encontrada em um local onde um dragão morreu. E esse poder especial faz o cogumelo brotar, e ela disse a ele que a graça do dragão pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Ela disse que poderia curar todos os tipos de feridas, e até mesmo invocar qualquer tipo de monstro. E assim que os slimes terminaram de purificar a água, a Dryad misturou com a poção, e ela ficou azul. E muito animada que finalmente funcionou, ela agradeceu ele por ajudá-la, percebendo que a poção agora sim será útil. E então, alguns minutos depois, ela deu a ele algumas poções e restauradores. E depois de tudo isso, ela disse que estaria retornando para a floresta, e desapareceu diante de seus olhos. E enquanto eles continuavam sua viagem, Yuji percebeu que a névoa estava cobrindo seu caminho. E então o lobo revelou que alguns humanos estavam perto, e começou a seguir o cheiro, em direção a um caminho diferente, e eles logo chegaram em uma aldeia. E se perguntaram se essa era mesmo a cidade de Rica Ardo. E Yuji tentou olhar ao seu redor. Ele notou os aldeões sorrindo para ele, e pensou que seus sorrisos assustadores eram tão bizarros quanto essa aldeia. Então o chefe da vila apareceu diante dele, e se perguntou como ele encontrou o caminho até aqui. Mas Yuji disse que foi um acidente, e o homem decidiu convidá-lo para uma refeição, e ele disse que deseja alimentá-lo para continuar sua jornada. No entanto, quando Yuji viu a comida, ele mudou de ideia, e disse que não estava com fome, percebendo que a comida estava tão bizarra como o resto de tudo isso, e o chefe se perguntou se ele tinha um motivo para entrar nessa aldeia. Então nosso prota revelou que ele estava indo em direção a Rica Ardo, antes de se perder no caminho. Então
então do nada ele percebeu que os aldeões assustadores estavam olhando para ele através da janela, enquanto o chefe tentava dizer que eles estavam apenas surpresos por terem um visitante. Então Yuji decidiu ir embora, pois estava com uma impressão de que se ele continuasse aqui, ele provavelmente seria devorado. E enquanto eles continuavam pela floresta, ele pensou que logo eles chegariam ao seu destino. No entanto, quando eles saíram da floresta, eles encontraram um campo de nevasca e se perguntaram se estavam no lugar certo. Então, enquanto eles continuavam pelo frio, Yuji decidiu ativar uma barreira de isolamento para mantê-los aquecidos. E depois de algumas horas, eles finalmente chegaram na cidade. E os guardas disseram que a nevasca começou misteriosamente, alguns dias atrás. E quando eles perguntaram por que ele veio, ele revelou que estava aqui para comer a deliciosa comida. E então, dentro da cidade, ele tentou encontrar um restaurante, mas percebeu que tudo estava deserto e que até mesmo as águas estavam congeladas. E quando ele finalmente chegou em uma loja, a moça disse que estavam fechados hoje e que estavam mais preocupados em se manter aquecidos, ao invés de fazer comida. E o garoto disse que veio apenas porque ouviu falar que a comida era deliciosa e pergunta se a única coisa que eles estavam precisando era de lenha. Mas a moça contou que estava difícil de encontrar. No entanto, ele logo foi para a floresta, na esperança de fazer um pouco de lenha. Ele invocou um machado e com arte de combate, ele cortou uma dúzia de árvores com um único golpe, em poucos minutos. E ele já cortou elas em pequenas toras. E quando ele ativou sua habilidade para absorver a umidade, o slime aqueceu todas as madeiras, até que estivessem secas. Então ele voltou para o restaurante, e ele perguntou se a moça poderia cozinhar usando ela. Então ela correu para encontrar o chefe, e quando ele viu, o velho contou que a madeira estava muito seca, e que queimaria o lugar inteiro se eles tentassem cozinhar com ela. E antes que percebessem, Yuji ativou seu feitiço de hidratação, e devolveu para o chefe. E naquele momento ele percebeu que era exatamente o que eles precisavam, e enquanto acendiam o fogão, ele prometeu fazer uma refeição especial para Yuji, e o garoto comandou seus slimes para vomitar os troncos restantes. E imediatamente apareceu uma grande pilha, e quando Yuji ativou a hidratação, os slimes aqueceram os troncos, e naquele instante seu estômago roncou. O chefe viu que estava na hora do rango, e decidiu preparar uma refeição por seu trabalho duro, e logo serviu a ele um bife grelhado. E o garoto rapidamente mandou para dentro, e ele agradeceu pela comida, mas o chefe disse a ele que isso não estava nem perto de ser o melhor prato deles. E animado, Yuji se perguntou como isso era possível, e prometeu voltar no dia seguinte para provar a comida. Mas a moça começou a dizer a ele que eles não poderiam usar toda a lenha, pois a cidade inteira não tinha madeira suficientes para aquecer suas casas. E naquele momento, Yuji pensou que era a chance de impressioná-la e disse que voltaria. E logo ele chegou à guilda dos aventureiros da cidade e percebeu que a única tarefa na lista de trabalho era coletar lenha. E ele se ofereceu para assumir essa tarefa fácil. E a moça disse a ele para encontrar o líder da lenha, para obter mais instruções. E com isso ele foi para sua primeira missão nessa nova cidade. E com isso chegamos no fim. E se você quer a parte 3, deixa o like aí embaixo. Tamo junto, mano. Até a próxima.